Olá, contador. Olá, contadora. Eu estou aqui hoje para falar de um assunto um tanto quanto pouco falado no nosso universo de contabilidade, mas muito falado dentro do universo dos nossos clientes. Então, por que a gente fala tão pouco disso e eu realmente não compreendo? Porque é um assunto que paira em qualquer área, em qualquer empresa, em qualquer ambiente de negócio, inclusive no nosso de contabilidade. Então, não tem como a gente separar uma coisa da outra, né? O contador também tem que ser um líder, né? E a melhor coisa, né? Eu não falei que a gente vai falar de liderança, mas está escrito aí na tela para você, então fica tranquila em relação a isso. O ponto que eu quero chamar a atenção de vocês que é o seguinte: liderança não é uma coisa nata. Não é algo que você nasce com isso, isso não é dom. Tudo bem que tem gente que até nasce com mais facilidade para isso, talvez porque tem uma comunicação mais fácil, mais assertiva, algum tipo de dominância, enfim. E isso são características de pessoas, então tem pessoas que terão mais facilidade ao longo da vida de exercer isso. E está tudo bem, não tem nada de errado. A questão é que todos nós podemos nos preparar, nos adaptar, nos ajustar, nos aprimorar no sentido de sermos líderes. E claro, existem lideranças e lideranças, né? Existem estilos de lideranças positivos e estilos de lideranças nada positivos, negativos mesmo. Mais próximos da tirania do que da liderança, né? Vamos separar que o limite extremo oposto seria a tirania. Mas eu quero falar hoje aqui apenas do aspecto positivo, que é a liderança. E claro, quanto mais nós profissionais de contabilidade, nos tornarmos líderes, podemos também compartilhar dessas experiências de liderança com os nossos clientes. Por quê? De repente você vai a um cliente e verifica que ele está dando aquele famoso esporro, né, numa pessoa, na frente de outras pessoas. A primeira coisa que você tem que chamar é falar: vem cá, vamos conversar ali na salinha de reunião fechada. Cara, não faz mais isso. Não chama a atenção dessa pessoa na frente das outras. Ou não esculhamba essa pessoa na frente das outras pessoas. Por quê? Porque, cara, você quer perder a moral, você quer ter uma pessoa remando contra na tua equipe, é você fazer isso. Entendeu? E eu sei que às vezes a gente tem vontade, né? Porque a pessoa vai lá e come bola. Mas, isso não é uma coisa legal de se fazer. Eu entendo até às vezes que dá uma certa atenção, assim, colocar, mas tem que ser muito bem escolhido o momento, o tema e as coisas para gerar uma certa tensão, para não deixar a coisa correr frouxa. Porque o ser humano às vezes também precisa de um pouquinho de tensão, mas é muito sutil isso, não é uma coisa que você pode chegar toda hora e sair falando. Mas qual que é a importância da liderança? A importância da liderança eu vou falar de vários aspectos aqui, mas acho que a maior importância da liderança é que ela está num dos pilares que faz com que as empresas tenham muitos problemas para se sustentar nos primeiros 5 anos, para sobreviverem nos primeiros 5 anos. Tá? E tem a ver com a equipe, né? Nós temos já muita dificuldade de qualificação de mão de obra no Brasil, e a gente sabe disso. Na nossa área, então, nem se fala. Então, se nós não tivermos uma capacidade de liderar, a gente vai naturalmente ter problema ao contrário, vamos sofrer o contrário, né? Vamos ter problemas de poder entregar o nosso trabalho, fazer as nossas coisas. Então, o ideal é que a gente tenha uma liderança que inspire, que a gente consiga inspirar a nossa equipe, que a gente consiga transformar a vida dessas pessoas e que a gente consiga, de alguma maneira, mostrar para elas que o mais bacana, que o mais legal de se fazer, o mais legal de tudo isso é fazer com que a gente crie oportunidades para os clientes, modifique a vida dessas pessoas, ajude o cliente a gerar emprego e faça um monte de outras coisas e que ele é parte integrante disso. Isso não acontece do dia para a noite, ok? Mas um dos pilares fundamentais para que isso aconteça é a integridade. Se a todo momento primeira coisa, você tem que assumir esse papel de integridade. Se você não for íntegro, não adianta você ficar balbuciando palavras, né? Não adianta você ficar papagaiando palavras de integridade. Porque se você fala, olha, sonegar é crime, e não sei o que, e num paralelo você chega pro cara, faz isso aqui, que você vai economizar tanto de imposto e que se dane, é fora da lei, mas que se dane. Então, se você tem um discurso
diferente da sua prática, se você tem essa incoerência, você está falhando na sua integridade. Então não adianta você ter um discurso para uma coisa e a prática ser outra coisa. Integridade é o que você falar, o que você faz. Então, faça exatamente o que você faz. É fácil? Claro que não. É claro que não. Né? Se fosse assim, ninguém levava multa de trânsito. Tá tudo bem? Então aqui também não existe perfeição. Porém, eu acho que quanto mais consciência, né, nós colocarmos em cima dessa palavrinha mágica aqui, integridade, pode ter certeza que este caminho é um caminho de sucesso. Qualquer pessoa que eu tenha visto na minha vida que tenha colocado a integridade como pauta nos negócios, prosperou, ok? Então, na contabilidade, vale a mesma regra mais ainda, porque a gente lida com a nossa ética e a nossa profissão, ela está assim, completa, ela é praticamente uma fundação, ela está fundada, ela está fundamentada, ela está alicerçada na questão da ética, né? Porque os números que ali refletem são números que refletem a realidade daquela empresa. E se faltar a ética, esses números podem representar outra coisa, né? E a gente sabe muito bem que no Brasil tem um número enorme de empresas que não representam a realidade desses números. Então, a minha dica também é, quando você for falar de integridade, tenha na sua carteira também só clientes que também te permitam fazer esse trabalho, né? Não adianta você falar uma coisa e ter um cliente que fica te pedindo toda hora para sumir com o valor de imposto, tá? Isso não vai funcionar, isso não vai te levar a lugar nenhum, a não ser para falência, ok? Extrair o melhor de cada um da equipe. Bom, se a equipe é um dos pilares de sustentação e de prosperidade de um negócio, e porque sem equipe você não consegue crescer o seu negócio, e exercer liderança frente a uma equipe é fundamental. E como é que você faz isso? É mais ou menos como você orquestrar, assim, nós meninos, né, adoramos metáforas futebolísticas, né? Não adianta você pôr um goleiro para ser centroavante, ele pode até eventualmente fazer um gol, mas não adianta, a função de goleiro é defender a bola, não ser centroavante, não ficar marcando o gol. Então você tem que pôr o goleiro no lugar do goleiro e o centroavante lá na frente para fazer gol. Cada um no seu cantinho, né? É isso, a pessoa certa, porque a pessoa tem perfil. Ah, mas como é que eu sei o perfil da pessoa? Isso a gente vai falar bastante aqui, né, sobre perfil de pessoa. Tem como a gente saber, lá no Sindicato dos Contabilistas de São Paulo, o Sindiconte SP, que eu sou diretor, a gente tem um projeto chamado Banco de Talentos e você consegue mapear o perfil direitinho de cada função dentro de um escritório de contabilidade. Inclusive já angariar currículos com base nesses perfis. Então é muito mais fácil você contratar pessoas por lá. Eu, inclusive, sou um dos dirigentes que cuida desse projeto, né? Um dos idealizadores desse projeto, por isso que eu sempre falo dele aqui. Então, lá já é uma forma de você fazer uma seleção diferenciada de tudo isso. Por quê? Porque você consegue colocar um analista fiscal no lugar de um analista fiscal, um analista contábil no lugar de um analista contábil. São perfis parecidos, mas não são idênticos, né? Uma pessoa para trabalhar no departamento legal que tenha uma vocação para aquela função. E aí você vai treinando a pessoa nos aspectos técnicos, mas ela já tem um perfil adequado para aquilo. Ou porque é atento, né, meticuloso, ou porque é uma pessoa que sabe a hora de falar, ou enfim, tem uma comunicação assertiva, enfim, tem um nível de conformidade alto, porque a pessoa gosta das coisas feitas da forma correta, gosta das coisas bem feitas. Então, esse é um perfil bem característico, né? Então, na contabilidade, a gente tem muito disso e a gente tem que estar olhando sempre para isso. E cada pessoa na sua posição, e tirando o melhor de cada um. Acho que isso é uma função que o líder tem que ter sempre, sempre. Você é um bom líder e você é enxergado você é admirado como um bom líder quando você exatamente consegue olhar para essas pessoas e essas pessoas falar, caramba, você realmente colocou eu num lugar que eu nunca imaginei que daria certo e você viu em mim uma coisa que eu nunca tinha visto, né? A gente aqui na Oliveira Associados já fez muito disso, pessoas que de repente eram coordenadores de equipe e tal, e que a gente pôs para uma função que não tem nada a ver. E que a pessoa falou, pô, mas você está me rebaixando de função e tal. E coloca uma outra pessoa naquela função. E aí passa um tempo, passam alguns meses, você vê a dinâmica como acontece, muda tudo. E a pessoa fala, caraca,
nossa, essa pessoa é muito mais bem preparada para essa função que eu, e aqui eu estou feliz da vida, eu nunca fui tão feliz trabalhando com isso. E isso, às vezes, tem aquela história do quem mexeu no meu queijo. Num primeiro momento a pessoa pode até ficar zangada, porém, com o tempo a pessoa fala, uau, isso aqui eu realmente nasci para isso. E você tem como descobrir isso, tem ferramentas para isso. Né? O assessment, que é um tipo de trabalho, um tipo de serviço que muitas empresas prestam, a gente aqui usa o RH Online para isso, a gente simplesmente tem a informação do perfil de cada um. Então é muito fácil para nós identificarmos para onde as pessoas podem ir. E isso você acaba ajudando essa pessoa a se desenvolver melhor. Né? Outra coisa importante, quantos ouvidos você tem e quantas bocas você tem? 2, 1. Né? Aposto que alguns ouviram antigos falando sobre isso, né? O vô, a avó, né? Geralmente eu ouvia isso do avô, né? Olha, quantas orelhinhas você tem? E quantas boquinhas? Então, escuta mais, fala menos. Tem sua sabedoria isso. O líder tem que saber ouvir e saber filtrar. Porque muitas vezes, dependendo da geração, inclusive, né? Se for geração Y, geração Z, milênio, enfim, vem muito mimimi. Então tem que saber filtrar. Porém, não tem nada de errado com isso. Né? É só você saber fazer o filtro e fazer a devolutiva com a devida provocação. E saber lidar. Eu sou geração X. Para quem não entende esse negócio de geração, essa sopa de letrinha, agora não é a hora de eu sair falando, explicando o que é isso. Pode dar uma pesquisada por aí no Google que você vai encontrar. Mas é muito importante você entender que existem choques de geração. E que o mais importante dentro de uma empresa é você ter a cultura de mesclar gerações. Porque se você só tem Millennium, ou só tem Y, ou só tem X, você simplesmente tem um grande pepino. Porque o teu cliente não é só esse perfil, e tudo que vem a necessidade da combinação da experiência com a agilidade, com a questão tecnológica. Então, hoje em dia, mais do que nunca, é bom você ter várias pessoas de várias faixas de idade. Okay? Aqui a gente vai dos 19 de idade até... Não, a pessoa mais jovem aqui tem 19, até 60 anos de idade. Então, a gente tem aqui desde Baby Boomer, né? Praticamente Baby Boomer, não diria Baby Boomer, é quase Baby Boomer, e até essa geração mais nova, eu acho que Millennium no caso. Então, assim, eu fico bem tranquilo em relação a isso, porque todos interagem de uma forma muito boa, muito tranquila, e que faz muita diferença para o aprendizado de cada um deles. Né? E aí, claro, essa mescla, cada um dentro do seu quadrado, né, interagindo uns com os outros, tende a dar uma harmonia incrível. Mas saber ouvir, e claro, com o devido filtro, faz de você também um grande líder. É uma outra habilidade exigida do líder. Então, treina isso. Se você é do tipo que gosta muito de falar, e eu sei que eu sempre padeci também desse. Esse é um capítulo para mim, eu sempre tenho que estar muito atento, porque as pessoas muitas vezes, eu sei disso, a gente quer falar, né, quer ser escutado e muitas vezes passa um pouco da conta. Tem que ser mais assertivo na comunicação, tem que ser preciso no que está falando. Tá? Então, fique atento a isso. Uma outra dica para você, o poder do feedback. Você ficar um mês sem falar com algum funcionário seu, deixar correr solto, depois você vai cobrar a pessoa de uma coisa que você pediu um mês atrás, a probabilidade daquilo estar feito é pequena e mais. Do jeito que você queria, então nem se fala. Então, se você não tiver um acompanhamento de perto das coisas, como estão indo, e a pessoa ter a sensação de que você está ali, junto, querendo saber como está, pedindo relatórios, tendo certeza de que as coisas estão indo, que estão fluindo, enfim, tudo isso faz com que a gente tenha um acompanhamento, uma ideia de feedback. Olha, gostei dessa sua atitude aqui, não gostei disso aqui. A forma como você fala, e claro, isso sempre de preferência você com a pessoa, tá? Porque você ali tete a tete com a pessoa, não na frente da galera, principalmente se for algum tipo de bronca. Se for feedback positivo, não tem problema nenhum, até legal que seja junto com a galera, mas cuidado para não ficar fazendo invejinha, né? Também não é bacana.
É legal fazer um tipo de avaliação também, recorrente, mensal, né? Para que as pessoas entendam da evolução de cada uma delas e tudo mais. Isso tudo tem a ver com feedback, tá? Avaliação é uma forma de feedback, conversas são formas de feedback. E digo mais, se a pessoa está num estágio avançado, os feedbacks podem até ser mais duros se a pessoa comeu bola. Mas se a pessoa está no começo da carreira, vou dar uma dica que vale ouro para você. Não puxa a orelha dela. Porque se a pessoa está no começo da carreira, a única coisa que eu tenho certeza que eu posso te afirmar, qualquer bronca que você der, você perdeu essa pessoa. Porque ela olha e fala, cara, eu não sei, como é que eu vou tirar a diferença disso aqui? Você só vai criar um terror na vida da pessoa, essa pessoa não vai render nada. Então, o que você tem que fazer? A pessoa está no começo, você tem que estar muito próximo, dando feedback o tempo todo, olha, isso aqui, pede para a pessoa te mostrar, eu sei que toma um tempo desgraçado, mas é isso mesmo que tem que fazer. É assim que você tem que fazer. Essa dica é poderosa. Eu sei que isso toma tempo, mas esse tempo vai voltar para você na forma de solução no futuro. Se você escolheu a pessoa certa e colocou ela na função certa, e aí você treinou essa pessoa, isso é o processo de treinar. Treinou. A pessoa já fez aquilo algumas vezes, então ela já está mais apta. Aí sim você pode começar a dar um puxãozinho de orelha ou outra. Ó, você já viu, né? Você já fez isso, né? Não vamos comer bola aqui de novo, né? Aqui já não pode errar mais, certo? Porque aí você vai deixando a pessoa num estado de presença, né? A pessoa num estágio de entender que ela está cada vez mais pronta para estar em ponto de delegação. Combinado? Comunicação adequada para cada momento. Tem a ver com isso que eu acabei de te falar. No momento em que você está ali, né, num ambiente e tal, você está falando com a pessoa e a pessoa está ali, prestando atenção no que você está falando, está treinando ela vai, desempenha e acerta, show, tapinha nas costas, vamos lá. A pessoa já nunca fez aquilo, está errando e você tem que estar junto, tem que estar acertando, tem que estar ali corrigindo. Agora, falar alto com alguém na frente da galera, isso é crime inafiançável. Ok? Entendeu? Dar esporro em alguém na frente da galera é crime inafiançável para se tornar um líder. Você nunca vai ser um líder dando esporro em alguém na frente das pessoas. Esquece, tá? Esquece. Essa não é a postura de um líder. E se você não é líder, a chance de você prosperar não é das melhores. Ok? Mesmo que você não seja o melhor, tenha atitude de líder, tenha conduta e postura de líder para que você possa prosperar. Tudo bem? Não precisa ser o melhor líder, o cara mais adorado do planeta, mas tenha a postura correta, que tudo vai fluir na sua vida. Você não precisa ser o cara idolatrado pelas pessoas, porque às vezes a gente quer ser tipo amado, né, por todos. Não é essa a razão de ser. É você ter o respeito e a confiança das pessoas e saber que as pessoas podem confiar em você e ter a certeza de que elas vão te procurar no momento que precisarem. E não vai haver um abismo de distância entre você e elas, ok? Perfeito. E a comunicação assertiva, direto ao ponto, vai fazer diferença. Então, dentre tantas coisas que eu acho que eu podia falar para vocês sobre liderança e dicas importantes que eu sempre gosto de dar, acho que essas são com certeza ferramentas, ingredientes, elementos que fazem toda a diferença. Né? Uma comunicação bem feita, um ouvir, escutar atento, um estar presente. Toda vez que você estiver com alguém, esteja ali presente. O que é isso? O que é estar presente? Cara, é ali. Não distrai com o celular, não perde tempo vendo outras coisas. Enquanto a pessoa está falando, escute atento. Ouça atentamente o que a pessoa tem para te dizer e responda ali. Esteja ali com aquela pessoa naquele momento. São poucos minutos, você vai ver. Se você organizar seu tempo, a coisa vai fluir. E, para a dica final, administre o seu tempo da melhor forma que você conseguir. Porque a matéria-prima mais valiosa que todos nós temos na vida hoje em dia, no tempo de hoje, estamos falando aqui de 2021, é o tempo. Essa é a matéria-prima mais cara que existe na vida de um contador,
de um empreendedor, de um contador hoje, ok? Era isso que eu tinha para falar para você sobre nesse vídeo. Eu espero que você tenha curtido e vamos nessa. Curtiu, compartilha, se inscreve, tamo junto, tá? E até um próximo vídeo. Forte abraço.